Fala, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Aqui quem fala é o Thiago Cardoso, imenso prazer ter você aqui pra gente falar agora como é que a gente faz pra contratar bons profissionais. Bora lá! Olha só, meu amigo, antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve. Precisando de alguma demanda aí voltada para consultoria, treinamento, in company ou até mesmo para você, basta entrar em contato aqui na descrição desse conteúdo ou no QR Code aqui, beleza? Bom, falando aqui como é que a gente faz para contratar bons profissionais. Imagina só. Primeira coisa que a gente tem que ter é uma boa descrição de cargo. Se a gente não tem uma boa descrição da posição, dificilmente a gente consegue delegar essa função para o time de RH. O RH ele não tem competência de saber tudo sobre todo mundo. Não tem essa competência e nem deveria ter. Quem tem que saber a respeito da posição que tem que ser contratado é o gestor. Então nada mais importante do que ele ser o dono da descrição do cargo. Tendo o cargo descrito muito bem definido, aí a gente consegue avançar para uma próxima etapa, que aí sim é descrição de cargo, colocar ali dentro das mídias ali de recrutamento, como o LinkedIn, Cato, Vagas, tantas outras boas empresas, e aí a partir disso você receber os contatos. Recebidos os contatos, você vai verificar ali algumas coisas. Você vai confirmar sempre o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Quando a gente tiver o profissional ali para poder fazer a entrevista, primeiramente você vai validar o conhecimento. O conhecimento você valida com o currículo. Você vai verificar ali se ele tem uma boa formação, se ele tem ou de repente uma experiência profissional naquela área, se ele passou por boas empresas ou de repente ele tem minimamente as competências, né? Vamos colocar os conhecimentos necessários para poder desempenhar a função, seja da formação que ele tem, as boas instituições que ele cursou. Então você vai validar currículo, conhecimento. Tudo bem? Existe aquela famosa frase, né, de contrate os valores e treine as competências. Olha, eu já errei nisso, tá? Eu já errei nisso. Contratei pessoas que tinham muito a ver com a empresa, mas que tinham zero competência, e aí eu não tinha tempo para treinar o time. Aí, ó, lascou. Possivelmente, com o tempo que a gente tem num dia muito louco, você também não vai ter tempo para ficar treinando. Então, contrate competências e valores. Aí sim, tá? Competências e valores. Tá? Então, primeiramente, conhecimento. Depois, habilidade. A habilidade, trouxe o profissional para entrevistar, você vai verificar ali. É importante você validar se ele de fato tem habilidade ou ele só tem currículo. Às vezes ele só tem currículo, tá? Você só precisa validar isso através de testes. Aplique testes no profissional. Testes voltados, por exemplo, para testes de Excel, testes de algum software em específico que são importantes para desempenho das atividades, testes relacionados à habilidade que ele tem a respeito do tema. E se não for possível aplicar um teste no tema, verifique com ele no bate-papo ali com aquela pessoa. Como é que era o seu dia a dia dentro da empresa? Como é que você desempenhava isso? Como é que você desempenhava aquilo? Colocar testes é fundamental. Se o perfil foi um perfil analítico, você pode colocar algumas perguntas que não têm resposta certa. Perguntas que vão dar uma travada naquele profissional na hora dele dar uma resposta. Mas que pelo menos você vai validar se aquele profissional tem algum raciocínio lógico ou não. Eu me recordo de fazer algumas perguntas, assim, do tipo que eu vou te colocar agora, pode parecer meio esdrúxula a pergunta, mas são perguntas nesse sentido para testar o conhecimento do profissional e se ele de fato tem algum tipo de atitude relacionada ao tema. Por exemplo, o perfil é analítico, você precisa de pessoas críticas, pessoas que se desenvolvem, pessoas que têm um racional por trás ali da conclusão que ela tira. E aí, muitas vezes eu tinha que contratar profissionais assim e eu colocava perguntas como essa. Vamos supor que o mundo parasse agora. Se o mundo parasse agora, quantas bolinhas de ping-pong nós teríamos no alto? É uma pergunta que não tem resposta certa. É uma pergunta que nem faz muito sentido, porque não dá para parar o mundo e também que não dá para saber quantas bolinhas de ping-pong haveriam no alto. Mas a gente tem que dar um tempo para aquele profissional para que ele chegue em alguma conclusão. Peraí, 1000. Tudo bem, 1000, ok. Mas como é que você chegou nessa resposta? Chutei. As respostas no dia a dia de uma empresa não tem resposta certa. Então, a gente só vai saber se aquela resposta deu certo se depois de a gente implementar as ações a gente ter os resultados esperados. Então, a gente não pode simplesmente basear as tomadas de decisões em chute, mas precisa ter um racional por trás.
Se aquele cara fala, vão ter 1000, mas 1000 baseado em quê? Bom, baseado em que, por exemplo, o ping-pong não é um esporte tão difundido no Brasil, no mundo talvez ele tenha uma abordagem um pouco maior, temos 220 milhões de habitantes no Brasil, historicamente aí a gente tem aí um percentual menor da população que está utilizando ping-pong agora, na parte da tarde, então possivelmente aí mais em colégios, se a gente tiver mais ou menos uma quantidade de alguns milhares de colégios, logo a gente vai ter então mais ou menos essa quantidade, logo quantos... Eu estimo algo entre 1.500, ou melhor, entre 1.000 e 5.000. Ainda assim é um chute, é uma estimativa. De novo, não tem resposta certa. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas a gente só está colocando alguma pergunta ali para ver qual é o racional daquele profissional. Ficou claro? Tudo bem? Se é o primeiro impacto, é o primeiro desafio que é colocado para ele, que ele nunca vivenciou, ele dá uma resposta chutada, esse é o tipo de atitude que você vai ter daquele profissional. Por falar em atitude, a gente então coloca a atitude. A atitude a gente valida se aquele profissional sabe fazer ou não. Como? Fazendo perguntas. Por exemplo, vamos supor que dentro da empresa um dos valores estejam relacionados com autodesenvolvimento. Eu, particularmente, tenho o hábito da leitura, eu gosto de ler para me autodesenvolver. Então, eu busco ler ali entre 1 a 2 livros por bimestre, certo? Então, a cada 2 meses eu leio de 1 a 2 livros. Bom, porque eu busco ler e aplicar, ler e aplicar. Muito bem. Se é importante o autodesenvolvimento do colaborador dentro da companhia, você vai perguntar, você gosta de se desenvolver? E aí, possivelmente, o cara responde para você. Sim, gosto de me desenvolver. Ah, que bacana, que legal. E o que você faz para se desenvolver? Vai dando corda. Vai dando corda. Ah, eu leio, eu faço treinamentos, eu faço cursos, eu leio livros, eu vejo podcasts, eu faço treinamentos online. Ah, que legal. E qual foi o último treinamento ou livro que você leu? E quando foi? E é esse o momento que a gente vê se a pessoa de fato está falando a verdade ou se ela dá livro. Pode ser que a pessoa esteja nervosa no momento da entrevista, mas quando a gente coloca perguntas desse tipo, a gente valida se de fato ela tem atitude para aquele tema ou não. Ficou claro? Um último tópico aqui é validar os valores da empresa. Você validou o conhecimento, habilidade e atitude? Bacana, ele tem as competências. Agora, as atitudes dele também precisam estar relacionadas aos valores da companhia. E o valor não pode ser alguma coisa que está só na parede, na entrada da empresa, mas algo que você aplica e usa todos os dias. Fechou? E aí, dessa forma, verifique se ele tem, por exemplo, o autodesenvolvimento. Os nossos são mapear meritocracia, autodesenvolvimento, produtividade, trabalho em equipe, autoridade e resultados UAU. Esses 6 valores aqui são os que norteiam a gente e são coisas que a gente coloca no nosso processo seletivo para selecionar profissionais que vão estar aderentes àquela posição, certo? Que tenham competência, habilidade e atitude, mas que ainda assim tenham uma aderência razoável aos nossos valores. Ficou claro, meu amigo, minha amiga? Espero que tenha agregado esse valor para você selecionar bons profissionais. Espero que esse conteúdo te ajude. Se você tiver alguma necessidade adicional, conte com a gente para poder te apoiar. E dentro desse conteúdo eu deixei aqui um material para download, para um modelinho de pesquisa ali, um checklist, para poder te apoiar no processo seletivo de profissionais. Fechado? Então é isso. Se não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Precisando de qualquer coisa, basta entrar em contato. Vai ser um prazerzão te ajudar. Um grandíssimo abraço e nos vemos em próximos vídeos. Até lá! Tchau, tchau!